Olá, santos e santas, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou o diácono Gogan. Eu tenho um prazer enorme em te receber no dia de hoje. Nós estamos iniciando o segundo episódio do Santo Cast. O tema de hoje é super especial. Mas antes de passar a bola para o meu companheiro, porque hoje dia 3 de junho, nós estamos celebrando Carlos Luanga e seus companheiros. E mártires da nossa igreja, né? E eu também tenho um companheiro aqui. Mas antes de passar a bola para ele se apresentar, eu queria te fazer um convite muito especial. Eu queria te convidar a você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para um número maior de pessoas, para que a evangelização de hoje alcance um número maior de pessoas. Ativa os sininhos para você receber todas as notificações do nosso canal, das Santas Missas, das celebrações, o SantoCast, todos os programas do canal do Santuário de Santa Filomena. Ativa o sininho, clica no curtir, ali no legalzinho ali, porque isso é importante para o YouTube poder recomendar para um número maior de pessoas, tá bom? Faça esse favor pra gente, ajuda a gente a evangelizar. Agora sim, se apresenta, meu companheiro mártir. Ainda não. Então, ainda não. Espero que não. Sou Raul Pinheiro, sejam bem-vindos a mais um SantoCast. E como o diácono Gogan falou, cara, já curte aí. Se você não gostar, você descurte. Pode então, fazer isso? Pode. Tá bom. Então você curte, aí se não gostar, você descurte, tá? Aí, se esquecer, é melhor ainda. Gente, diácono, temos um convidado muito especial hoje, muito amado pelos jovens, que eu fiquei sabendo. E apresente o nosso convidado, diácono. Vou fazer aqui a apresentação do convidado. O currículo dele é recheado, tá bom? Estou muito feliz em ler esse currículo aqui. Vamos lá. Tá bom, outro também estava recheado. Recheado, é um convidado de peso. Vamos lá. Ele é líder de jovens, coordenador de grupo de oração, pregador, ministro da Eucaristia. Eu fui ministro da Eucaristia por 10 anos. Lindo, eu acho lindo a missão do ministro dentro da igreja. Formador e catequista, faz parte da Renovação Carismática Católica há 26 anos e é paroquiano da paróquia São Francisco de Assis, aqui mesmo em Sorocaba. Além disso, ainda é palestrante e agente humanizador. Ele também, além de tudo isso, ele também gerencia a padaria de seus pais, que está na família há mais de 20 anos. Então vamos receber com muito aplauso e carinho o nosso convidado, Matheus Assunção. Glória a Deus, queridos, que alegria é poder estar com vocês, né? Quero cumprimentá-los, diácono. Amém. Raul. A paz. Cumprimentar também, queridos, vocês não estão vendo, mas aqui há todo um povo que trabalha para que este processo de evangelização aconteça, né? Eu quero louvar e bendizer a Deus realmente por vocês darem o seu sim, Amém. Né? Em meio Amém. a uma área que nós conhecemos e sabemos que não é tão cristã, né? E que acaba, ao invés de converter, perdendo as almas, né? Isso que vocês estão fazendo é algo fantástico. Amém. Quero louvar a Deus por isso. Amém, graças a Deus. E este louvor é muito apropriado para o dia de hoje, né? Carlos Luanga e seus companheiros. Essa evangelização foi justamente o que Carlos Luanga e seus companheiros fizeram. Mediante toda a dificuldade, se tornaram mártires para que a evangelização acontecesse. Mas nós precisamos entrar no tema. O tema que nós temos para o dia de hoje é: quem é o Espírito Santo? Vamos falar do Espírito Santo. É um tema sobre o Espírito Santo. Vamos discorrer sobre o Espírito Santo. Um tema também muito apropriado, porque recentemente, no último dia 19, nós tivemos a festa de Pentecostes, onde recebemos por herança a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, para nós já entrarmos nesse contexto, quem é o Espírito Santo? Vamos conversar um pouco sobre isso. Como o Espírito Santo se apresenta para nós? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Evangelizar dessa forma? Sim. Você já praticamente respondeu. Primeiramente, a pergunta clássica e a resposta direta e objetiva da igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Ele é uma pessoa. Uma pessoa por quê? Porque o próprio Jesus disse que era. Né? Em João capítulo 16, quando Jesus disse que ele teria que ir, mas que não nos deixariam órfãos, ele diz que mandaria um outro paráclito, e paráclito com letra maiúscula, que isto significa um advogado para as nossas vidas. Um né? defensor. Isso.
E o próprio Senhor, ele se manifesta mostrando, revelando a sua identidade para nós desde os primeiros povos, né? Se nós mergulharmos lá no Antigo Testamento, nós já vemos que o Senhor realmente diz que há um único Deus. E é um único Deus. Porém, a partir de Jesus e com o derramamento do Espírito Santo, nós temos a certeza de que para ser um único Deus, não necessariamente é necessário que seja uma única pessoa. Deus realmente nos manifesta assim. Então, são 3 pessoas de personalidades, vamos usar assim essa expressão, diferentes, mas que geram um único Deus, né? Genuíno, verdadeiro. E o Espírito Santo é a terceira pessoa. Terceira por quê? Porque é menos importante do que o Pai, que é a primeira? Não. Nunca. Né? Até porque na Santíssima Trindade não há uma hierarquia, mas uma monarquia, ao qual os 3, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm a mesma autoridade e o mesmo poder. O Pai é a primeira porque tem um primado, vamos dizer assim, não temporal, mas eterno, né? O Pai é um Deus eterno, o Filho é um Deus eterno e o Espírito também é eterno, né? Então, encontrarmos esta verdade. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa porque se revelou em terceiro lugar, né? Depois do Pai e depois do Filho. Mas é tão Deus quanto o Pai e o Filho. E sempre existiu a Santa Trindade, desde o começo. Na criação. Na criação já tinha a Santa Trindade. Antes disso, né? Porque Deus, ele não é temporal, né? Sim, antes ele é eterno. do tempo já existia, né? Santo Agostinho, ele inclusive vai dizer isto, né? O Pai é o amante eterno, o Filho é o amado eterno e o Espírito é o amor eterno. É lindo isso, então, né? Muito maravilhoso, bonito. É uma profundo. liga. É uma isso, liga. Exatamente. É um relacionamento assim que emana realmente amor, né? É o amor deles. E vem desde antes da criação. E na criação o Espírito Santo se fazia presente, né? Nós vemos lá em Gênesis, no primeiro verso, onde nós encontramos que ali havia caos, ali não havia nada, né? O Espírito Santo já pairava sobre as águas. O que isto significa? Sim. O Espírito Santo estava pronto para fazer todas as coisas acontecer, né? Isso é fantástico, fantástico. Não tem como não se apaixonar. Não. E quando nós... Não tem como não vivenciar. Exatamente. Quando nós mergulhamos, nós vivenciamos, como você acabou de citar. Isso é verdadeiro. Surge uma dúvida aqui agora, tive agora essa dúvida. O que acontece? Que daí já dá até para dar uma continuidade a mais. Deus fez a gente do pó da terra e ele soprou o sopro da vida nas nossas narinas e passamos a ser seres viventes. Sim. Esse sopro é o Espírito Santo ou é uma coisa diferente do Espírito Santo esse sopro? Sim. Toda a criação, nós temos a nomeação de Deus, Sim. né? Como o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito, o Santificador. Sim. Está certo, realmente. Mas não é porque o Pai é Criador que essa nomeação, que este cargo que nós colocamos a Ele é somente e exclusivamente dele, né? Vai dizer em Gênesis que o Senhor, o Pai, criou pela palavra. João nos ensina que o verbo é Cristo, é o Filho. Então, o Pai, pelo Filho, soprou o Ruá Adonai, né? O sopro de Deus, para que as coisas fossem feitas. Então, a criação, desde todas as criaturas até o homem, foi a partir do Pai, pelo Filho, com o Espírito Santo. A Trindade sempre presente. Sempre. Sempre. Tanto que, em Gênesis capítulo 1, versos 26, quando o Senhor, quando Deus, ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é façamos? Né? Se fosse uma única pessoa, eu faço. Né? Então, façamos a Santíssima Trindade reunida naquele momento, num gesto de profundo amor, nos cria a sua imagem e semelhança. Fantástico. Maravilhoso. É legal também no livro de Provérbios,
quando Salomão começa a discorrer, ele trata a sabedoria como se fosse uma pessoa. Sim. Ele já pegou, ele fala, a sabedoria assim, assim, assado, a sabedoria veio como se ele, como se quando ele estivesse pedindo a sabedoria para Deus, ele não estivesse pedindo a sabedoria de saber fazer as coisas. Ele estava pedindo Deus com ele, né? Só que a sabedoria, quando tem um versículo que fala que a sabedoria dançava e brincava enquanto Deus fazia o mundo. Essa sabedoria poderia ser Jesus junto com o Espírito Santo ou não, assim? Porque ele trata a sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Sim. E a gente fala que Jesus era a sabedoria em pessoa, né? Sim. Eu acredito que há até um discurso, né, bem estudado sobre isto. Mas a sabedoria, como pessoa, como você acaba de citar, também é uma das figuras expressas do Espírito Santo no Antigo Testamento. Né? Então acredita-se que pode-se ser, mas também pode haver uma outra explicação sobre. Mas Sim. a sabedoria também, como pessoa, é usada como a manifestação do Espírito no Antigo Testamento também. É um dom do Espírito, né, que a gente vai chegar Sim. até essa parte, mas até antes de chegar o Pentecostes, né, que desceu o Espírito sobre todos, como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Porque não fala muito explícito o Espírito Santo, né, no Antigo Testamento. Então como que ele agia no Antigo Testamento? Bem, são pouquíssimas as vezes, né, Diácono, que nós ouvimos falar sobre o Espírito de Deus. Nós vamos ver ali a partir de Isaías, Jeremias, Ezequiel, até o profeta Daniel. Joel faz uma grande profecia no capítulo 3º de seu livro. Mas, desde então, o Espírito Santo ele se manifesta de uma forma mais misteriosa. Né? Quando nós falamos sobre o Espírito de Deus, nós falamos sobre a parte misteriosa de Deus. Por quê? Porque o Pai, nós conseguimos, talvez com a nossa imaginação, apesar de rasa, imaginar como é o Pai, né? Como é uma figura paterna. Nós podemos criar isso. Sim. O Senhor nos deu imaginação para isso. Jesus foi palpável, né? Ele se encarnou, ele foi tocado, conversaram com ele, viram a ele. Agora e o Espírito Santo? Ninguém viu. Né? Então é a área misteriosa. E no Antigo Testamento foi assim. O Espírito Santo, como eu citei, ele foi nomeado, talvez como santificador. Nós vamos ver isso de forma mais profunda depois de Pentecostes. Mas era-se usado também figuras pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. Como? Nós somos seres sentimentais, né? Nós somos seres que precisamos de uma imagem, nós precisamos de algo para poder tocar, para poder se aprofundar, isso, ter uma referência, né? Poder se encontrar para poder entender. Né? Imagina só, o Espírito Santo, que é um mistério, é o Espírito, como nós chamamos, sem algo que nós pudéssemos tocar, ver, manifestar na nossa racionalidade. Né? Muito bem. Então o Senhor usa dessas figuras para que nós podemos nos assimilar, nos envolver com Ele. Tem a figura, por exemplo, quando Ele queria ungir, né? Ungir sacerdotes, reis, profetas, a partir do óleo. O óleo é uma figura que representa o Espírito Santo. Sacramental. Né? Exatamente. Água, né? A purificação, quando era para se purificar, né? Depois nós vamos ver o batismo, né? Que também é o sacramento, a partir do sacramental também da água, o Espírito Santo, que ali também se manifesta na figura. No momento ao qual o Senhor queria fazer uma transformação, né? Usava-se o fogo que transforma, que modifica, né? Então, o Senhor usava dessas figuras. Agora, usando pela ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito era para todos? Aí que fica uma pergunta. Né? E nós já temos a resposta. Não. O Espírito Santo não era para todas as pessoas. Não era acessível para qualquer pessoa. Né? O próprio Deus elegia pessoas, reis, profetas, sacerdotes, juízes,
por um determinado tempo, e ali então derramava do seu Espírito para que essas pessoas tivessem uma direção, tivessem um acompanhamento, fossem inspiradas por ele, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Salomão, que nós já citamos aqui, Sim. e os outros profetas, né? Então, é mais ou menos esta forma. Claro que é muito mais profundo, né? Mas como nós ainda estamos presos a tempo e espaço, é mais ou menos isto a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como já disse, né, no último dia 19 nós tivemos a festa de Pentecostes. Sim. Nós recebemos ou fomos apresentados, ou o Espírito Santo nos é colocado como o que vai nos revelar o caminho, é o nosso defensor, Exato. o que vai trazer toda a compreensão. Dessa forma, ele também agia no Antigo Testamento. Sim. Só que aqui há profetas, há reis, há juízes, né? E agora é ostensivo. Agora este Espírito Santo, basta-se abrir-se a esta ação. A única vez, eu acredito, que o Espírito Santo agiu de uma forma coletiva é quando nós vamos ver no livro de Números, aonde ele diz diretamente a Moisés que ele tiraria do seu espírito e concederia a 70 anciões, que durante um tempo eles teriam profecias, poderiam gerar curas, enfim. Mas eu acredito que no Antigo Testamento, de uma forma coletiva, foi somente nesta área, nesse momento. Eu tenho uma teoria. Tem até um diácono aqui, outra pessoa mais especialista que eu, para ver se minha teoria está de acordo. Porque assim, Deus, acho que ele aprova os questionamentos sinceros, né, do nosso coração. É importante. Importante. Eu creio que quando Deus chamou Moisés para conversar com ele no monte, falou para todo mundo ir junto e todo mundo ficou com medo, eu acho que ali Deus deve ter pensado assim: eu não vou soltar meu espírito agora para todo mundo, porque eu acho que eles não estão preparados para receber ainda. Eu acho que não é que Deus não queria que todo mundo recebesse. Que não recebesse. Que não recebesse. Eu acho que ele queria que todo mundo, na verdade, tivesse o Espírito Santo junto. Sim. Só que de tanto medo que eles tinham de Deus, que toda vez que Deus ia aparecer, eles fugiam, eles não iam. Eles eram muito infiéis naquela época, né? Acho que Deus falou: cara, não vou soltar, eu vou dar só para Moisés por enquanto, que é o meu guia do meu povo. Uhum. E ele vai seguindo, o povo vai seguindo Moisés, tanto é que acho que no final ninguém que saiu do Egito entrou na Terra Prometida. Acho que foi só Josué, não foi uma coisa assim? Então. Tanto eles não estavam preparados que quando Moisés subiu ao monte para orar, e quando ele voltou, o povo estava na maior farra com o bezerro de ouro, né? Na maior farra com o bezerro de ouro. Então... Imagina receber o Espírito Santo. Eu costumo falar sobre isso. Explicar é muito complicado, muito próprio para Sim. isso, né? Mas abordar esse tema da seguinte forma: como é que você aprende matemática? Primeiro, adição, subtração, aí você vai evoluindo, você vai crescendo. Subtração, Exatamente. divisão, até você chegar nas equações, até você chegar nas funções, até você chegar em atividades matemáticas complicadas, em somatórios complicados. Assim também é o ensinamento de Deus, de Jesus Cristo, também muito didático, muito coerente. Eu não vou jogar alimento sólido para quem ainda está comendo ainda de alimentos Sim. líquidos. Então, acho que também tem uma didática, também tem um caminhar. Exatamente. Esse é o Espírito Foi Santo. necessário, né? Necessário. Necessário. Esse é o Espírito Santo? Este é o Espírito Santo. Que a pergunta, né? O Esse é o contexto. Espírito Santo. Porque Deus não dá moleza pra gente também, né? Porque também não ia ter... Ele não ia preparar a gente do jeito certo, né? Ele fala que o ferro é forjado no fogo, assim a gente é forjado no Espírito Santo. Exatamente, E tanto que ele mostrou no Antigo Testamento que não haveria moleza, quanto o próprio Jesus nos ensina que não haveria moleza mesmo, nos trazendo as bem-aventuranças, né? Sim, Você sim. só é bem-aventurado, você só vai ser feliz se você sofrer. Então você tem que entender isso, né? Que o sofrimento, ele refina a nossa vida, né? Sim. E no fim vai valer a pena. Eu acredito nisso. 100%. Não, eu já está valendo. Exato. Já está valendo. Olhando ali hoje, né? Eu já citei 3 vezes já Carlos Luanga e seus companheiros. Olhando ali a história de Carlos Luanga, o quanto eles se colocaram à disposição, e valeu a pena este testemunho para que a África começasse a ser evangelizada, assim vale também o nosso testemunho. Então, Exatamente. então já está valendo a pena. Não, já está. E você tem que ter o Espírito Santo
bem preenchido em você, né? Pra você ser um mártir igual Carlos Luanga, exatamente. É uma das coisas que sempre me perguntam, né? Como é que faz para ter muita unção? Seja amigo do Espírito Santo. Só isso. Seja amigo do Espírito Santo. E você vai ser cheio de unção. Né? Eu não sei se eu tenho propriedade para dizer isso. Né? Porque às vezes a gente troca o Espírito por tanta coisa, né? Troca. Mas se a gente quer ser santo, tem que ter o Espírito Santo. Do nosso ladinho ali, né? Primeiro ao qual nós conversamos durante o dia. Exatamente. Aí Jesus é maravilhoso e falou assim pra gente: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Paráclito, que é deixar Deus com... É a mesma coisa que ele fala, deixo Deus com vocês. Eu tô indo físico, mas Deus vai continuar com vocês, né? Sim. Aí, tá, teve o Pentecostes, todo mundo que estava ali recebeu o Espírito. Aí ficou uma pergunta, como significa Pentecostes e como que foi? Foi só para o pessoal que estava ali ou foi para a humanidade inteira que desceu o Espírito Santo? Que agora todo mundo tem, né? Através do que todo mundo tem? Acho que foi 2 perguntas que eu fiz agora, né? Sim. Se todo mundo ali recebeu, além dos que estavam participando daquele culto, né? E os de fora do culto também recebeu, e como que acessa o Espírito Santo a partir disso, né? Certo. Primeiramente, o que é Pentecostes? Sim. Pentecostes, da própria palavra, significa 50 dias. Né? 50 dias do quê? 50 dias após a ressurreição. Né? Após o momento ao qual o Senhor vence a morte, é vencedor. Então, 50 dias após... os discípulos, junto com a Virgem Maria, é muito importante nós lembrarmos dela, e o tema de hoje ele é fantástico, porque ele dá sequência ao tema passado que vocês trataram aqui. Sim. Porque a Virgem Maria, segundo a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Lucas, ela é a primeira a ser batizada no Espírito Santo. Ela é a primeira que recebe, é cheia do Espírito Santo. Né? Ela encontrou graça. Ela é cheia de Deus. Muito bem. O que poderia ter acontecido? Né? Nós escutamos no último encontro. O Senhor, quando ele se ascende aos céus, né? Ele vai aos céus, ele simplesmente poderia ter pegado a sua mãe pela mão e ido para os céus. Né? Imagina se fosse nós. Eu não deixaria minha mãe para trás nunca, se fosse Deus, nunca. Eu levaria junto. Mas por que então a minha Virgem Maria teve que ficar até Pentecostes e mais um tempo? Sim. Porque aqueles homens estavam com medo, ou seja, havia uma ausência de fé, havia um esmorecimento, né? Havia uma ausência de Deus, uma ausência da promessa. Quem faz bem essa representação, os discípulos de Emaús. Exatamente, muito bem citado. Enfim, e a Virgem Maria ele estava presente com eles em Pentecostes, porque como cheia do Espírito Santo, ela foi a intercessora. Ela, como cheia do Espírito, ela precisava estar ali para ir acalmando o coração daqueles homens. Para talvez dizer, eu imagino isto, né? Não é ninguém que diz, eu fico imaginando. A Virgem Maria acalmando o coração daqueles homens que estavam fechados dentro daquela sala, né? No piso superior, escondidos, com medo ainda dos judeus, novamente, né? Que já havia acontecido isto. E dizendo a eles, calma, meu filho prometeu, o Senhor virá. Não sabemos como, mas ele virá. Né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é assim, né? Ela sempre vai levando aos outros a querer ter esta intimidade. Muito bem. E ali então acontece que eles estavam em profunda oração, como eles conheciam, esperando algo que não conheciam, até que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que há um estouro, né? Um barulho, ou seja, coloca-os em alerta, alguma coisa vai acontecer. E desce sobre eles línguas de fogo. Muito bem. Vamos guardar isso para nós falarmos um pouquinho depois. E as línguas de fogo que os toma ali, os toma de uma forma diferente. Começa a criar, não é uma expressão muito católica, mas para que todos entendam, né? Cria-se ali então uma nova energia neles. Novo impulsionar, né? Aquela limitação, aquele medo some. Cria-se então um anseio grandioso de quê? De anunciar a verdade do Evangelho. Né? As duas ações do Espírito Santo, os dois gritos do Espírito Santo para o Novo Testamento,
a partir de Pentecostes é anunciar o senhorio de Jesus, né? Nós vamos ver isto em Coríntios capítulo 12. Ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito ele motiva aquele povo a querer anunciar que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. E outra, que nós vamos ver na carta de Gálatas, que o Espírito Santo motiva a todos a clamarem Abba Pai, ou seja, anunciar o amor do Pai a todas as pessoas. Então eles começam a crescer nesta vontade. Foi o mundo todo que recebe o Espírito? Não. Em primeira instância era eles. Mas cheios do Espírito Santo, como trombetas evangélicas, né? Uma vez Dom Júlio usou essa expressão e guardei para sempre, eles começaram então a levar as pessoas e cumprir o que Jesus deixou como ordem. Lá em Mateus capítulo 28 nós vamos encontrar: ide anunciai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eles estão cheios do Espírito Santo, eles vão levar então a todas as pessoas, nações, quem é o Espírito Santo e batizando-as. Né? Mais ou menos isso, que foi Sim. Pentecostes. Uma Agora, ação providente, né? Exatamente, eles precisavam disso, o mundo precisava disso. O mundo precisava saber quem era Jesus, mas Sim. como sem uma impulsão, né? Um direcionar, um levar. Um encorajar. Exatamente, eles precisavam dessa coragem. Estavam fragilizados, estavam com medo, né? Eles precisavam de coragem. agora Mateus explica, o pessoal de casa, e pra gente aqui também, como receber esse Espírito Santo, como tá pronto para receber o Espírito Santo, como que funciona Essa abertura. essa abertura para o Espírito Santo. Isso aí, diácono. Porque muito se fala, né? Você precisa receber abrir o seu coração, receber o Espírito Espírito. Santo. Há um exercício, há uma qualificação, como fazer. Eu já sei, mas vamos conversar sobre isso. Só uma adenda, quando eu estava no meu período de conversão, um pregador falou assim: você é como se fosse o Espírito Santo na sua vida, é como se fosse você é um copo d'água e o Espírito Santo é aquele açúcar lá no meio que fica decantado, sabe? E quando ele está decantado, ele não faz tanto efeito. Você precisa dar uma mexida ali, o Espírito Santo tomar aquela água inteira e ficar a água inteira tomada pelo Espírito Santo. Sim. Então, assim, voltando à analogia, como a gente faz para ter aquele açúcar para poder mexer e ter o Espírito Santo no corpo inteiro? Muito bem. Isso nós vamos olhar usando o que a igreja nos ensina, Sacramentalmente. sacramentalmente. Nós só somos portadores do Espírito Santo a partir do batismo. De duas formas. É, Primeiro uma, depois outra. exatamente. O batismo sacramental e depois o batismo no Espírito Santo. Mas entender que o quê? E é uma pergunta polêmica, né? Que as pessoas fazem. E ainda não é a pergunta E ainda não é pergunta polêmica. polêmica. Mas esse tema acaba sendo, né? Inclusive me fizeram essa pergunta essa semana. Todos são filhos de Deus? A resposta que nós daríamos imediato: sim, nós queremos acreditar que sim. Mas a resposta é não. Nem todos são filhos de Deus. Nossa, então Há tá nações inteiras que não são filhas de Deus. Onde reestabelecemos essa condição de filhos de Deus. No Exatamente. batismo. Exatamente. Quando nós nascemos, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. A partir do sacramento batismal, nós nos tornamos filhos de Deus. Deixa eu só voltar um pouquinho mais atrás para Sim. ficar bem claro. É bom. Tá corretíssimo. Mas só para deixar bem claro. Onde nós perdemos esta qualificação, esta condição, melhor dizendo, de filhos de Deus? Lá no pecado original. Exatamente. Aí, Isso. lá nós perdemos essa condição de filhos de Deus e aí nos tornamos unicamente criatura. E no batismo, no ponto onde ele está agora, no batismo, nós conseguimos reestabelecer esta condição de filho de Deus. Exatamente. Só para voltar um pouquinho antes. Isso é muito importante, né, nós entendermos isto para que não fique nenhuma dúvida, né, nem para quem está aqui, nem para o pessoal de casa. E então, a partir deste momento do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E para usar essa analogia que você citou agora, junto com o Espírito Santo, nós recebemos dons infusos. Né? Nós temos duas categorias de dons. Dons infusos, que são dons de santificação,
e dons efusos, que são dons carismáticos, né, diácono? Quais são os dons infusos? Os 7, que nós conhecemos como os 7 dons do Espírito Santo, né? Temor a Deus, ciência, piedade, sabedoria, inteligência, conselho, esqueci mais algum? Vão contribuir para a nossa formação, vão contribuir para que nosso crescimento espiritual, para que a gente consiga chegar no momento de torná-los efusos. Isso, exatamente. Então, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, esses dons é colocado em nós, como esse pouquinho de açúcar, né? Esses dons são colocados um pouquinho de açúcar, e ao decorrer da nossa vida eles precisam ser mexidos realmente para que eles possam ir desabrochando, né? A analogia que eu recebi há mais de 15 anos atrás, a minha experiência de oração, era como pequeninas sementes que são colocadas em nós e que ao decorrer da nossa vida nós precisamos ir cultivando para que desabrochem, para que dê os frutos, então, frutos do Espírito Santo, que nós encontramos também, que daí é benevolência, longanimidade, enfim. E poder viver mais à frente os dons efusos, né? Que daí nós vamos tratar também sobre. Mas o Espírito Santo nós nos recebemos no batismo, né? No batismo sacramental, e ao decorrer da nossa vida, como nós já citamos aqui, nós criamos intimidade com Ele. Né? Como é que nós conhecemos alguém? Como é que nós participamos da vida da outra pessoa? Tendo intimidade. Se a gente não tem intimidade com a pessoa, a gente nunca vai saber da vida dela. A gente nunca vai chegar, por exemplo, e é um exemplo, não que ele esteja assim, né, queridos? Mas, por exemplo, eu tenho uma intimidade com o Raul e eu vejo que você está sempre sorrindo. Nós começamos a conversar, meia hora que estamos juntos, você está com um semblante triste, abatido, eu vou saber que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando nós queremos criar uma intimidade com Ele, como eu citei antes, acordamos de manhã, nós já oramos, falamos, Espírito Santo, vem e fica comigo. No meio do nosso caos, das nossas preocupações, fecha os seus olhos e fala, Espírito Santo, eu preciso de Ti. É colocar a tua vida à disposição dEle. Né? E conforme Ele está conosco, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo e frutificando nele, né? Eu acredito que é mais ou menos isso para ter mais do Espírito Santo. Sim, tem um dom, acho que é infuso ou efuso, agora, que é duas palavras parecidas também, né? Daí complica a nossa cabeça. Complica. Que é efúndio. Acho que deve ser isso. Corrijam se eu estiver errado. Bota nos comentários. Bota nos comentários ali. Oração em línguas. É um dom, a gente sabe que é um dom. E o que é, como usar. O Espírito Santo vem e domina você? Ou você tem que se abrir, você tem que se deixar levar? Como que funciona a oração em línguas do Espírito Santo? Essa ainda não e se é um dom infuso ou se não é efuso? Não, ainda não. Os dons efusos, ao qual entra a oração em línguas, né? Que são os dons carismáticos. A grande maioria deles acabam causando aqui deixa eu só te interromper por um minuto e trazer os louros à renovação carismática, né? Sim, por reavivar. Não que nunca tenham existido na Igreja Católica, mas a renovação carismática fez um trabalho de reavivar esses dons no meio da igreja. Exatamente. Né? Só para trazer os louros para a renovação. Isso é muito bom. Mas a gente já comenta também isso. O que acontece? Oração em línguas, o dom de línguas. Foi a renovação carismática que inventou? Não. O dom de línguas foi algo a partir de Pentecostes, nós vamos ver aqui. Né? Nós não vemos a glossolalia, né, chamado assim, antes. Eu, pelo menos, não me recordo de ver algum profeta falando em línguas estranhas. Mas o próprio Senhor disse realmente lá em Marcos, capítulo não me lembro, mas ele vai dizer que nós teríamos, por ordem dele, por autoridade dele, o poder de expulsar demônios, falar em línguas estranhas. E depois Paulo vai dizer isto à comunidade de Coríntios, né? Sobre os dons carismáticos. Muito bem. A oração em línguas ela tem 3 estágios. Ela tem 3 definições ou 3 formas de oração em língua. A primeira dela, profecia em línguas, que é quando alguém, pela ação do Espírito Santo,
começa a orar numa linguagem diferente, numa linguagem estranha, e aquilo começa a soerguer a comunidade. Quando soergue a comunidade? Quando na sequência, ou a própria pessoa, ou outra pessoa da Assembleia, recebe então o dom de interpretação de línguas. A pessoa, ela ora em línguas estranhas uma profecia, e há uma outra pessoa, ou a própria pessoa com este dom, que interpreta a profecia que acontece ali. Muito bem, essa é a primeira. A segunda é o que aconteceu em Pentecostes, né? A forma do Espírito Santo agir para que recupere a intimidade do povo, recupere a fé do povo. Fé perdida onde? Lá em Babel. Sempre quando nós falamos em Pentecostes, nós fazemos uma analogia, uma comparação, uma retrospectiva a Babel. O que aconteceu em Babel? O povo começou a ser tão egocêntrico, tão orgulhoso, que achou que podia atingir os céus, querendo construir, então, uma grande torre. Eles acreditavam que o céu, entre o céu e a terra, tinha 2 quilômetros de distância, né? Coitados. E iam construir uma torre muito grande, até que, então, Deus fala, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E então coloca a divisão entre eles, para que e daí então dividiu as línguas. Exatamente, divide ali a situação, enquanto eles não conseguem construir a torre, né? Enquanto um tá pedindo prego, o outro vai lá e leva martelo, enquanto outro tá pedindo a serra, o outro vai lá e leva um pedaço de tábua. Então assim, não conseguiram, e ali houve a divisão então das nações. Em Pentecostes há então essa como vamos usar a expressão? Unidade. Essa unidade, né? Reúne então os povos ali. Vai dizer em Atos dos Apóstolos que quando os apóstolos recebem o dom do Espírito Santo, começam a orar em novas línguas, o povo que estava andando lá fora entende na sua língua natal, né? Então é uma forma de oração em línguas também que o Senhor concede ali para quê? Para a conversão do outro. E tem uma terceira, que é a oração a partir da nossa adoração, que é a oração pessoal, né? Que nós começamos a orar a partir do momento em que a nossa língua vernácula, o nosso português já não atinge mais capacidade. Eu já não sei mais o que falar, mas eu estou no momento profundo de desejo continuar. Eu quero continuar, exatamente. Mas eu não consigo. Daí o que acontece? O Espírito Santo manifesta em nós a linguagem estranha. Eu não entendo, mas eu sei Gemidos inefáveis. Exato, exatamente essa expressão. E nós continuamos ali naquele momento de intimidade com o Senhor, e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Os dons vão se manifestando, os carismas vão se manifestando, a graça do Senhor continua no meio de nós. Então, a oração em línguas nada mais é que isso. Né? Nada mais nada menos né? Uma vez eu tava com... Só antes de terminar isso, uma vez eu tava com uma dúvida muito grande. Eu tava questionando de fato se a oração em línguas era uma coisa forçada ou não. Fui confessar, falei, padre, eu não tô acreditando em oração em línguas e tal. E como que funciona? Onde está na Bíblia? O que é? Como funciona? O padre falou assim para mim, o padre Wagner, a oração em línguas, vou resumir, é como se você fosse um bebê. Sabe quando a mãe olha para um bebê e o bebê fala ele quer comer, ele quer água. E a mãe entende. A mãe entende aquilo lá. Exatamente. Ele falou que a oração em línguas é a mesma coisa. Você fala lá uma coisa que ninguém entende, mas Deus olha para você falar. Eu entendo o que ele está falando. Filho, eu entendo você. Vem aqui, me dá um abraço. E veja que a oração em línguas, os santos também passaram por isso. Inclusive, Santo Inácio de Loyola, ele vai dizer em seus escritos que havia momentos que ele estava em intimidade com Deus e ele começava a falar em línguas estranhas, que ele não entendia. Ele chamava até de uma outra forma, mas era a linguagem, era o dom de línguas que agia em Santo Inácio de Loyola. Grande santo da nossa igreja, orou em línguas, né? Então, assim, não é algo próprio de agora. Sim. Né? Muito bem. Agora a gente tem uma pergunta polêmica. Agora vem a pergunta polêmica. Agora vem a pergunta polêmica. Eu queria aproveitar que eu tô com a palavra, ver se a produção tá junto comigo. Se pegam 2 copos com água, copo descartável com água, um quase cheio e um pela metade. E um isqueiro. Se alguém tiver, trazer, que daí eu vou fazer sentir no coração de fazer uma experiência aqui para mostrar como o Espírito Santo age na nossa vida.
A pergunta polêmica é: o que é... Ah, não. Aqui está. Tem aqui a Aqui pergunta está. polêmica. É que eu já tô gravado na cabeça. Entendeu? Aí eu vou atrapalhando a Você vai atrapalhando o contexto. Entendeu? Temos uma pergunta polêmica que vamos apresentar para o nosso convidado, que ele vai observar. Eu vou pedir para você ter um momento de reflexão enquanto eu vou apresentar os amigos de Filomena. Certo. Tá bom? Tá. Lê antes ou depois dos amigos de Filomena? Pode ler antes, aí gera aquela... Gera aquela expectativa? Gera aquela expectativa. Eu leio para vocês? Por favor, por favor. Só não responda, que aí você vai ter um tempo para refletir, tá bom? Enquanto eu vou falar sobre os amigos de Filomena. Certo. É polêmico. É bem polêmico? O que é e quais os tipos de repouso no Espírito Santo? Talvez na atualidade nós temos como maior polêmica Atual. hoje dentro da renovação carismática, e acredito que em outras instâncias da igreja também que tem as áreas carismáticas. Mas antes de falar sobre os amigos de Filomena, novamente eu vou dar os louros à renovação carismática e relembrar, porque eu já acabei de falar isso agora há pouquinho. Sempre existiu na nossa igreja, sempre existiu na Igreja Católica. Houve a exemplo de Nossa Senhora, né, só para citar, uma dormição disso tudo, e a renovação carismática reavivou isso. Mas você sabe, né, diácono, que o senhor sabe, claro, mas o pessoal que está em casa é bom, e eu não sei se nós temos tempo para falar rapidinho sobre isso. Sim. Nós temos... Por que houve essa dormição? Porque lá no século II da igreja, houve um senhor aí chamado Montano, que acreditou, a partir do dom de revelação, que é um outro dom polêmico, né, mas nós vamos explicá-lo aqui porque nós não temos tempo, que a partir do dom de revelação que ele tinha, dom de profecias, não havia mais a necessidade dos sacramentos, das hierarquias, não existia mais a possibilidade disso dar certo, né? E daí se cria o montanismo, né? Lá no século II da igreja. E a partir disso, então, eles vêm como uma forma herética, né? Estavam indo contra a verdade de que eles haviam vivido e que haviam se estruturado. A partir de então, eles foi reprimido os dons que faziam alguma menção, alguma proximidade ao que Montano fazia. Dons de revelação, dons de línguas. Então isso nós não vimos por mais de 1700 anos, né? Não se viu isso. Até que então, lá em meados do finalzinho do século XIX, levanta-se uma apóstola do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, que agora a graça de Deus, a partir do Papa Francisco, ela será canonizada, que é Beata Helena Guerra. Maravilhosa. Beata, maravilhosa, fantástica, apóstola do Espírito Santo, chamada assim, né? Beata Helena Guerra, então, inspirada pelo Espírito Santo, ela começa a escrever cartas a Papa Leão XIII, enchendo o saco mesmo do Papa, né? Ela nunca foi respondida por ele. Mas ela sempre mandava mensagem através do diretor espiritual dela, um bispo, e quando chegava até o Papa com certeza ele acolhia ela, até que chega meados já do século XX, né, 1901 mais ou menos, de 1900 para 1901, aonde o Papa ele consagra o século XX ao Espírito Santo, né? E ali ele recita o Vini Creator, vem de Espírito Criador, e como nós conhecemos hoje. E ali então foi uma forma que o Espírito Santo começa a acontecer. Começando nas igrejas de origem protestante, né? Aconteceu lá nos Estados Unidos, numa região de uma igreja afro-americana. Começa-se ali então e termina-se essa nova atitude pentecostal. Pentecostal por quê? Porque é a mesma graça de Pentecostes com a Igreja Católica. Sim. Né? Eu lembro que eu questionava muito, diácono, por que terminar com a Igreja Católica, sendo que a Igreja Católica começou. Né? A igreja ela começa na cruz, no lado aberto de Jesus, mas ela é motivada em Pentecostes. Sim. Mas por que então a gente ficou por último? E então eu vi a explicação de um pastor protestante lá dos Estados Unidos, que dizia que o Senhor agiu primeiro na igreja protestante por misericórdia. Porque o arcabouço da igreja protestante era muito pequeno, né? Era
400 anos de igreja, né? E a Igreja Católica não. Era muito mais fácil a Igreja Católica poder decifrar o que estava acontecendo por tanto conhecimento, tanto estudo que já havia nela, do que a Igreja Protestante receber algo da Igreja Católica, sendo que já se dividiram por não querer mais aceitar, né? Eu achei bonito isso, um pastor protestante dizer isso, né? Eu ainda acredito porque o Senhor queria coroar a Igreja Católica assim como ele começou, que a gente termine, né? Mas daí então, em 67, depois do Concílio Vaticano II, acontece este explodir do Espírito Santo a partir da renovação carismática, e nós temos a graça de sermos batizados no Espírito Santo, vivermos uma nova porção. Eu louvo e bendigo a Deus por isso. Amém. Louvo e bendigo a Deus. Realmente, porque a minha família ela começou quase 40 anos atrás dentro da renovação carismática, conhecendo a fé de uma forma mais genuína, né? Dos meus bisavós de uma fé supersticiosa, começaram uma fé viva a partir da renovação. E eu, desde que nasci, então, este processo. Eu devo a minha vida, eu devo a minha fé à renovação carismática. Foi ela que foi a ponte que me ligou ao Espírito Santo. Isso foi fantástico na minha vida. Lindo, maravilhoso. Por isso eu acolho esses seus louros para a renovação. Não, é preciso dar créditos a quem avivou, né? Isso tudo. Eu não nego esses louros à renovação carismática. Claro que também há muitos carismas fora da renovação carismática, sim, hoje dentro da igreja. Exatamente. Mas este reavivar, este retomar, tem pontapé ali com a renovação carismática. Até porque é bom abrir esse parêntese para dizer que o Espírito Santo, os carismas, os dons, não passaram a pertencer à renovação carismática. Sim, exatamente. Continuam sendo do Espírito Santo, que é da igreja. Exatamente. Então, justo. Exatamente. Muito justo. Muito justo. Mas então, deixa eu começar a falar então sobre os amigos de Santa Filomena. Eu queria lembrar a todos vocês que nós precisamos da sua ajuda para manter a obra de evangelização muito ativa aqui em nosso santuário. Então você pode observar o QR Code, acessar. Eu sempre não consigo fazer isso aqui direito. Como é que faz aqui, gente? Me ajuda aqui. Tá aqui, para cá. Tá aqui o QR Code. Você pode apontar o seu celular e entrar em contato com a nossa secretaria. Lá você faz o seu cadastro e consegue ajudar o santuário com a sua obra de evangelização. Os amigos de Santa Filomena, você faz uma contribuição mensal. Temos uma missa também mensal em honra aos amigos de Santa Filomena, e você viabiliza a obra de evangelização que é tão linda e tão gigantesca em nossa arquidiocese. Já agradeço de antemão por você fazer parte dos amigos de Santa Filomena, tá bom? Você faz parte da nossa evangelização. Amém. Deus te abençoe. E estamos sempre juntos e unidos sob a intercessão de Santa Filomena, Nossa Senhora do Carmo, nossa capela aqui, e São José Operário. Amém? Amém. Vamos para a pergunta polêmica? Vamos lá. Pronto? Pronto. Vamos recordar Dei tempo suficiente? Acho que sim. O que é e quais são os tipos de repouso no Espírito Santo? Muito bem. Por que é polêmico? Inclusive, a própria renovação carismática, durante um tempo, foi acusada de ter inventado o repouso no Espírito Santo. Isso é importante, importante foi uma falar. acusação séria. Por quê? Porque o repouso é algo que é muito particular. O que é o repouso no Espírito Santo? Nós precisamos entender a diferença, inclusive, de batismo no Espírito Santo, efusão no Espírito Santo e o repouso no Espírito Santo. É o que as pessoas confundem muito. E cria muita polêmica também. Cria muita polêmica. E aí que é o problema. A falta de informação e formação que cria as polêmicas, né? O que acontece? E nem é dentro da renovação carismática, porque dentro da renovação nós temos a formação do que o quê? Só que daí hoje, com essa evolução das comunidades, novos movimentos, não que seja mal, eu acho muito importante, né? Formas de evangelizar. Mas com esta nova inspiração, eles acabam confundindo, e eu percebo muito isso, levando que a pessoa ela repousou no Espírito, foi o batismo no Espírito Santo, foi uma efusão que ela recebeu. Não, pera lá, é diferente. Batismo no Espírito Santo, quando o Espírito vem e causa em nós uma metanoia. O que é isso? Uma conversão. O anseio de querer mudar e incendiar o mundo, né? Como Santa Catarina de Sena vai dizer aos jovens, né? Sim. Jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo.
Então, o batismo no Espírito Santo é fazer o que Deus quer, é aceitar o derramamento dele para querer mudar o mundo e mudar a sua vida, né? Esse é o batismo no Espírito. A efusão é uma nova inspiração de Deus sobre nós. Uma nova missão, talvez, que Ele queira nos dar. Né? Um refrigério para a alma, de forma ao ponto de que, como aconteceu com os apóstolos também, acalme o teu coração para que você possa agir numa nova missão. Né? Uma missão de vida em prol do senhorio de Jesus. E o repouso no Espírito Santo é uma consequência de um derramamento do Espírito Santo. O que acontece no repouso? E eu não vou falar simplesmente porque eu vi nesses mais de 26 anos de diversas formas, mas eu já vivi diversas vezes. Claro que não de formas absolutas, né, e desregradas. Em 26 anos eu devo ter repousado no máximo 5 vezes, para dizer que o Espírito Santo ele não é desenfreado, né? O que acontece? É quando o teu corpo entra num processo de vacilo. Ou seja, ele começa a vacilar, ele começa a desfalecer, ele começa a fraquejar. Tamanha é a graça do Senhor, tamanho é o refrigério sobre a tua vida, que você começa a perder, talvez, os sentidos físicos, não intelectual. Você está totalmente consciente do que está acontecendo. Se quer repousar? Você repousa. Se você não quiser, você também não repousa. Né? Por isso que acaba acontecendo um problema entre... E tem até cartas dos bispos do Brasil que pedem que em reuniões coletivas não haja o repouso no Espírito Santo. Por quê? Porque acontece também a histeria. Né? Acontece as pessoas que querem copiar o amiguinho, né? Isso acontece muito com os jovens, principalmente. É muito comum. Né? Viu que o outro caiu, pra falar, pera lá, eu acho que eu não tô sentindo o Espírito direito, então eu vou cair também, e se joga, né? Às vezes uma pessoa, numa só oração, cai 17 vezes. Calma lá, a gente tem que ver se realmente é o Espírito Santo falando, ou se é o sentimentalismo gritando mais alto dentro de você, né? O repouso no Espírito é quando você já não aguenta mais o teu corpo e você desfalece. Você entra talvez num estado de, vamos usar esta expressão assim, de êxtase. Não aquele êxtase completo como Catarina de Sena vai citar nas 7 moradas, né? Que é aquele que o espírito sai do corpo. Não é este ponto. Mas um ponto que você sente muita paz. É um momento em que o Senhor ele quer te curar para valer. Que você continua consciente, você sabe o que está acontecendo ao redor, você até escuta as coisas. Mas o Espírito Santo, por um breve momento, desliga a tua inteligência, para que você não fique pensando nos seus problemas, nas suas frustrações, não venham os traumas, não venham as angústias, para que você se ligue totalmente nele. Isso pode demorar, desde o momento que você cai, você já pode levantar, como pode demorar horas, né? E eu me recordo da primeira vez que eu repousei no Espírito. Eu era uma criança de 12 anos. Eu tive minha experiência com o Senhor com 9 anos, onde eu orei em línguas pela primeira vez, sem querer. Isso eu digo com toda a propriedade. A oração em línguas é outro dom que nós temos controle. Né? Nós começamos a orar e terminamos a hora que nós determinamos. O Espírito ele não é invasivo neste ponto. Educado. Ele é totalmente educado. Totalmente, né? Ele está na porta batendo, né? Apocalipse capítulo 3, né? Vai dizer a partir de Jesus. Mas enfim. Só que só 4 anos depois, 3 anos depois, eu fui receber a graça do repouso dentro do quarto dos meus pais. Eu estava ouvindo um hino ali, comecei a orar, aquilo começou a crescer em mim. Daqui a pouco eu vi que eu desliguei. Eu estava consciente, como eu respirava, eu sentia. Mas eu voltei depois de tempo, e eu senti este tempo. Abri os olhos, estava tudo escuro. Falei, nossa, onde que eu tô? Né? Ainda voltei meio atordoado. Quando eu vi, eu estava debaixo da cama dos meus pais. Tinha repousado e ido para baixo da cama. Né? Então, assim, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Quando o Espírito Santo ele quer te amar naquele momento e te desligar. Te desligar das coisas que você pensa. Porque a gente é assim, né? A gente é tão ansioso que a gente quer pensar nisso já. Por exemplo, aqui em determinado momento eu estava aqui clamando o Espírito Santo para quê? Para que eu não saísse daqui na minha mente e fosse lá no shopping, fosse lá na minha padaria vendo os problemas que a gente tem que resolver, vendo as pregações que tem que ser feitas, os compromissos que tem que... Não. O Espírito Santo ele te desliga naquele momento para que você possa viver 100% com ele. Então, são as formas que ele permite. Repouso é só cair e ficar desfalecido? Não.
é também ficar de pé. Né? Você sente ali que você se desliga intelectualmente, o Espírito Santo está falando com você, até revelando a partir de dons de ciência, né? Que são visualizações, vislumbres ou até deslumbres que você está vivendo ali, mas acima de tudo você está recebendo um refrigério, você está sendo amado pelo Espírito Santo ali, né? É algo fantástico da gente pensar. Então, o repouso no Espírito nada mais é quando o teu corpo já não tem tanto domínio quanto o Espírito Santo sobre você. Eu digo isto sempre para os jovens que estão começando agora. Não resistam. Sejam livres no Espírito. Ele vai ser, sim, educado, né? Sensível com você ao ponto de não te forçar a nada. Também não tenha pressa. Não tenha pressa também, não tenha. É uma construção, né? Como foi citado aqui, é uma construção de intimidade com o Espírito Santo. Pode acontecer naquele determinado momento. Eu, por exemplo, demorei 4 anos para repousar pela primeira vez. Mas não é porque você não repousou também que você não recebeu o Espírito Santo, né? São as formas dele se manifestar. Por isso, quando você encontrar alguém ali que repousou e você não, saiba que o Espírito também está agindo em você. Não é só porque o outro repousou que ele é melhor que você ou que ele é inferior a você. Não é sentimentalismo, é o Espírito Santo. Claro, ficamos com os olhos abertos porque às vezes há uma certa histeria, né? Daí Sim. que entra um outro dom, que é o dom de discernimento de espíritos, né? O que provém do natural, do homem, o que provém do sobrenatural de Deus e o que provém do préternatural, que é do demônio, né? Então ali a gente sabe quando é uma encenação, quando é do homem, quando não provém de Deus, quando é do maligno e quando é realmente o Senhor que quer agir. E Você tem falou. um padre aqui, o Fábio Francisco, que às vezes vem no cerco de Jericó, que ele sai derrubando todo mundo, cara. É a ação do Espírito Santo, aí a gente só aceita e vai deixando o Espírito Santo Não, agir. e ele Exatamente. passa, cara. Teve um que tava eu e minha esposa, a gente viu um rapazinho e falou, esse aí não. Isso aí é a primeira vez que ele vem. Nunca vimos aqui e tal. Aí na hora que ele chega, passa assim, ele já cai. Falei, putz, aí Aí o pesado. Espírito Santo ele vai agir conforme ele quer, ele quer, onde ele quer, Sim. da né? forma que ele quer. Infelizmente a gente não tem tempo, mas eu teria tantos testemunhos para falar do Senhor que realmente se manifesta aonde Sim, ele sim. quer, aonde ele quer. Sobre- No momento menos esperado. Né? Sobre o repouso, você falou uma coisa que eu achei interessantíssima e importantíssima. Falta a todos, a muitas pessoas, a todos não, mas a muitas pessoas, informação e formação. Exatamente. Porque as pessoas querem viver, mas não querem entender, não querem saber, não querem compreender. Exato. E passa por todo esse processo que você citou, né? Essa euforia, essa ansiedade, e acaba que não aproveita a verdadeira a parceria com o Espírito Santo quer fazer com a gente naquele momento. Exatamente. O processo ele é muito importante, diácono, porque se você realmente não se desliga, você não se despoja, você entra em crise. Daí que volta as pessoas com dor de cabeça, com dor no corpo, né, com situações que não provém do Espírito. O Espírito ele vem para trazer paz. Se não há paz, é porque você resistiu de alguma forma. Né, porque você não foi totalmente aberto à sua ação. Então, processo, a informação, a formação para você chegar lá é muito necessário. Né? Sim, sim. Sim. Bem, a gente, infelizmente, está com o tempo esgotando. Você vai fazer aí porque era um isqueiro, né? Então, não sei se vai dar tempo, né? Era um isqueiro, não era? Não, esse aqui dá também. Dá? Mas eu acho que eu não sei se vai dar tempo. Já acabou. É. Eu faço e coloco nos stories. Amém. Foi isso. Combinado, Eu combinado. atrapalhei a sua assim. Não, mas foi na hora. Foi a ação aqui, do foi Espírito Santo. Eu atrapalhei o Espírito. Não, mas isso é bom porque daí vai engajar o nosso Instagram. Vai engajar o Instagram. Eu Falando vou em pedir Instagram, Matheus, fala as suas redes sociais. redes sociais. Como o pessoal pode estar te acompanhando. Tanto no Instagram quanto no Facebook, Matheus Assunção. Você vai me encontrar lá. No Instagram, o Matheus Assunção, e no Facebook, Matheus Assunção. É difícil encontrar os Matheus Assunção, e vocês veem minha cara lá, topete louro lá, é só, não vai se enganar. Bem, infelizmente, como eu disse, né? O nosso tempo é limitado. Que pena. Uma pena, de fato, está interessantíssimo, né? O tema, o nosso assunto, a nossa Sim, conversa, mas infelizmente nós temos que finalizar. Bem, eu queria agradecer muito a presença, mais uma vez, né?
agradecer por estar conosco. Nós vamos estar durante todo esse período retransmitindo ou repostando tudo aqui. Então tenha certeza de que esta ação do Espírito Santo, esta nossa comunhão no Espírito, vai render, se a graça de Deus, e ela é abundante sobre nós, tenho certeza, vai render frutos e conversões. Amém. Sobre esse nosso tema, sobre esse nosso bate-papo aqui no dia de hoje. Amém. Amém? Sim. Amém. Tem como depois colocar as redes sociais dele aí tem aí? Já colocou. Pra gente divulgar. É rápido. Vai treinando o aqui. povo é treinado. bom. Então, vamos finalizar, pedir a todos vocês que possam estar acompanhando sempre o nosso canal, né? Aí já compartilha o vídeo, clica aí no gostei para que o YouTube entenda que esse nosso conteúdo é relevante, para que recomende a um número maior de pessoas. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo SantoCast. Deus abençoe você, santos e santas de Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Ei, tchau, tchau.